Oi, pessoal! Agora que vocês já viram como funcionam os relatórios sintético e gráfico, vamos dar um passo atrás para te mostrar como é organizada a tela da estaca dentro do Soft Saci, que é exatamente essa tela que eu estou exibindo aqui para vocês. Essa visão geral é importante porque a partir daqui vamos começar a trabalhar com edições e ajustes nos dados, e entender essa estrutura vai te ajudar a navegar com mais segurança e também a entender como os gráficos são plotados. Então, vamos começar explicando que, basicamente, embora hajam muitos botões e muitas informações, a tela é dividida basicamente em 3 seções. Seção da estaca, seção de edição, localização e navegação, que é uma seção só, e medições da estaca. Vamos começar por essa seção aqui, estaca. Ela vai abranger toda essa informação aqui. Então, ela está bem concentrada nessa parte esquerda aqui do seu visor. Nessa parte ficam os dados principais da estaca, como o número, contrato, obra, data, diâmetro, o comprimento da estaca, volume de concreto, inclinação, os horários de perfuração e concretagem. E é aqui que você visualiza e, se necessário, edita as informações que irão aparecer no relatório. A outra seção que a gente tem é a seção aqui de edição, localização e navegação. Então, a gente consegue navegar aqui com esses botões para ir, por exemplo, aqui para a última estaca. Posso voltar aqui na estaca anterior, posso ir uma estaca para frente, uma estaca para trás. E aqui também a gente tem as funções relacionadas à edição e localização de estacas específicas. Então, a gente pode estar com um banco de dados aqui que tem um número grande de estacas e eu quero localizar uma estaca específica. Por exemplo, eu quero procurar aqui a estaca E01. Vou digitar E01, vou pedir para localizar e o sistema já vai me direcionar para a tela dessa estaca para eu fazer ali a intervenção específica que eu desejo. Por fim, a última seção que nós temos é essa seção da medição da estaca. E nessa parte aqui, nós temos a tabela com os dados brutos capturados em campos. Que dados são esses? O sistema de monitoramento ele tem diversos sensores instalados ali na perfuratriz que vão captando as leituras das informações, o computador vai armazenando na memória, depois esses dados são coletados aqui pelo relatório, né? Então, nós temos essa tabela aqui, que ela vai ter esses registros que são gerados, e é importante ressaltar que esses registros eles sempre aparecem aqui baseados em fatias, que são 8 centímetros. Então, os dados sempre vão ser exibidos aqui a cada 8 centímetros da fase de perfuração ou concretagem. Quero me estender um pouquinho mais nessa tabela de medições aqui, só para explicar para vocês que a gente pode ter aqui na primeira coluna um dado de perfuração ou concretagem, e por isso eu quero descer na barra de rolagem aqui, porque observem só, inicia-se a estaca em 0, e aí a gente vai perfurando, então a profundidade vai aumentando, e nós vamos aqui chegar até o comprimento da estaca, que foi 22,16 metros. Então, deve estar aqui ó, mais ou menos na metade do relatório. Então, vejam aqui, ó, desci a barra de rolagem até metade do relatório, dessa tabelinha, e cheguei aqui em 22 metros, que foi o que foi perfurado. E aí eu vejo que tem uma transição da fase da perfuração para a fase da concretagem. Termina a perfuração e começa a concretagem. Então, a primeira coluna deixa de ser a letra P, passa para a letra C. A parte dessa segunda coluna, ela diz respeito em que profundidade houve esse registro. Qual registro? Dos próximos sensores que eu vou explicar aqui para vocês, dos próximos parâmetros. E aqui é o tempo em que houve esse registro. Quanto tempo o operador demorou para sacar, aqui no caso, já que ele estava concretando, esses 8 centímetros. Essa penúltima coluna ela pode ser duas informações. Ela pode ser uma informação de rotação, se eu estiver com a letra P aqui na primeira coluna. Então, veja, eu tenho aqui 24 pulsos de rotação, pois eu tenho uma letra P aqui. Já aqui embaixo, eu tenho aqui 1,21. Isso é 1,21 pulsos de rotação? Não, é 1,21 bar. Por quê? Porque eu estou com a letra C, de concretagem. Então, essa coluna pode ser duas coisas. Pulsos de rotação, se estivermos com a letra P na primeira coluna, ou pressão de concreto, se estivermos com a letra C na primeira coluna.
A mesma diferenciação é válida para essa última coluna. Ela pode ser 2 parâmetros diferentes. Ela pode trazer uma informação para a gente de pressão hidráulica, aqui está indicado como torque, na fase da perfuração. Então, eu tenho aqui 130,96 bar durante a perfuração. Mas, se eu tenho aqui a letra C, isso aqui para mim já não é torque. Isso aqui já não é pressão hidráulica. Isso é uma informação de pulsos de concreto, que são as batidas da bomba. Então, podemos dizer que em 21,76 metros, durante a concretagem, houve a detecção de 7 batidas da bomba, que foi exatamente no início da concretagem. Então, é importante fazer essa diferenciação porque os gráficos são plotados, as curvas dos gráficos são feitas em função desses registros. Essas 3 áreas aqui, elas vão formar o coração do software SASSI quando o assunto é a análise e edição das estacas. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos. Quais dados podem ou não podem ser ajustados e os cuidados que você deve ter ao editar essas informações. Então, feito esse esclarecimento, fico te aguardando no próximo vídeo para a gente dar sequência. Até lá!